Olá pessoal, eu sou o Paulo Brigueu, cronista dos Sete Leitores, e hoje vou conversar com vocês sobre o escândalo da USAID e o golpe que começou em Washington. Segurem-se nas cadeiras porque está começando Briguê Sem Medo. Cesse tudo que a antiga musa canta, que um valor mais alto se alevanta. Parem de bater boca sobre a eleição do Alcolumbre e do Hugo Motta. Esqueçam esse assunto. Existe um assunto muito mais importante para a gente discutir agora. E é sobre esse assunto que eu vou falar aqui no Briguê Sem Medo. Eu estou falando do escândalo da USAID, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. Um escândalo acaba de ser revelado aí no comecinho do governo Trump. E isso, meus amigos, tem tudo a ver com o Brasil. Mas, antes de entrar no assunto, eu queria dizer o seguinte: se você quiser saber tudo sobre o governo Trump, sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil hoje, você precisa se tornar um assinante da Gazeta do Povo, que é o melhor jornal do Brasil, que tem a melhor equipe de colunistas do Brasil, as melhores matérias jornalísticas sobre todos esses assuntos que nós abordamos aqui. Então tem um timaço, eu tenho muito orgulho de estar aí nesse time, que tem o Lacombe, Roberto Mota, o Guzzo, Rodrigo Constantino, muita gente boa trabalhando e escrevendo aqui na Gazeta. Então, agora que a Gazeta fez 106 anos, meus amigos, não é pouca coisa não, hein? 106 anos. E o melhor, se mantendo fiel ao compromisso com a vida, a verdade e a liberdade. Por isso que você precisa assinar a Gazeta do Povo com desconto de 80% nos 6 primeiros meses. Você paga apenas R$ 5,00 nos 6 primeiros meses. É uma promoção de aniversário imperdível. Vamos lá, vamos falar sobre a USAID. USAID, né? Ou USAID. USAID, ou, como a gente diz aqui no Brasil, USAID. E a USAID, vou confessar para vocês, a USAID é uma velha conhecida deste cronista de 7 leitores aqui. Desde o tempo, isso faz muito tempo, né? Quando eu era militante estudantil, lá militante de esquerda, lá nos anos 90, 80 e 90, a gente citava sempre a USAID, o famigerado acordo MEC-USAID que foi feito durante a ditadura militar. O que é a USAID? A USAID é uma agência americana que promove ações humanitárias, supostamente humanitárias, no mundo inteiro, entende? Para desenvolver os países de acordo com a política externa americana. Ela foi criada em 1961 pelo presidente John Kennedy e desde essa época, ela, sob pretexto de promover ajudas humanitárias, ela acaba interferindo nos assuntos de diversos países. Ela vem fazendo isso e por isso era muito criticada pela esquerda. Na minha época, pelo menos, era muito criticada. A USAID era vista como um braço do imperialismo americano. A gente não fala, graças a Deus, a gente não falava essa expressão horrível que é estadunidense, né? A gente não usava essa expressão. Era o velho e bom imperialismo americano que a gente criticava na época. Bom, o que aconteceu? A USAID foi tomada pela esquerda e pelo globalismo. O eixo comum globalista tomou conta da USAID. Meus amigos, a USAID tem um orçamento de 40 bilhões de dólares. Isso não é pouco dinheiro. 40 bilhões de dólares. E o Donald Trump e o Elon Musk, que é o seu secretário de eficiência governamental, resolveram cortar as asinhas da USAID.
congelaram as verbas da USAID, estão fazendo uma auditoria geral, uma devassa na USAID. E aí a esquerda americana ficou empolvorosa. Por quê? Vocês sabem, né? Não existe lugar no mundo mais perigoso do que o espaço entre um esquerdista e a sua verba. A esquerda americana, os democratas estão assim empolvorosa, eles estão ensandecidos porque o Trump e o Elon Musk resolveram cortar as asinhas da USAID. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é um site de extrema esquerda lá dos Estados Unidos chamado Politico. O Politico, o que o Musk descobriu? O pagador de impostos americano estava, sem saber, financiando esse site de extrema esquerda que é o Politico. Foram 8 milhões de dólares que o Politico recebeu nesses anos. 8 milhões de dólares. Cortaram a verba do Politico e eles já não estão pagando mais os jornalistas, os funcionários do Politico não estão mais recebendo, estão lá desesperados porque cortaram a verba do site de extrema esquerda. Para a esquerda é uma coisa desesperadora. Da mesma forma que a USAID financiava o Politico, ela fazia com fundações, associações, ONGs ao redor do mundo. Mas aqui eu quero trazer esse caso da USAID, esse escândalo da USAID para o Brasil. Sim, esse caso tem tudo a ver com o Brasil. Eu vou colocar agora um vídeo curtinho de uma entrevista do Mike Pence. Quem é Mike Pence? Mike Pence é o ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado americano na primeira gestão do Donald Trump. Mike Pence hoje ele é presidente de uma fundação que promove a liberdade na internet. Mike Pence conhece profundamente o Deep State americano. E a USAID é isso. Ela é um dos tentáculos do Deep State americano. Vejam só o que ele fala da interferência da USAID no Brasil. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Meus amigos, eu queria aqui até corrigir a legenda, porque está errada a tradução. Está lá na legenda que se os Estados Unidos não existissem, Bolsonaro seria o presidente do Brasil hoje. Não é isso que ele falou. Ele falou, se a USAID não existisse, Bolsonaro seria o presidente. Isso é muito grave o que ele está falando. Ele está dizendo que foi criado um complexo industrial da censura financiado e coordenado pela USAID. Eles colocaram em funcionamento um complexo industrial da censura e financiaram esse complexo industrial da censura aqui no Brasil antes das eleições presidenciais de 2022. Ou seja, uma interferência escandalosa de uma agência americana e uma agência estrangeira nas eleições brasileiras, financiando um monte de gente, financiando ONGs, financiando essas centrais de censura que existem no Brasil. Você sabe
a quem eu estou me referindo? Essas centrais de censura e controle da informação que atuam no Brasil e que agora o Musk está querendo cortar as asinhas deles também. Ou seja, a coisa toda foi articulada a partir da USAID, a partir do Deep State americano. Vocês entendem a gravidade disso? Eu vou colocar para vocês aqui outro vídeo que é da deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. A Bia Kicis foi até o plenário da Câmara e fez um discurso, né? Fez um pronunciamento sobre essa questão da USAID. Então acompanhem aqui um trechinho da fala de Bia Kicis. Se não existisse a USAID, Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Quem diz isso não sou eu, colegas, mas sim Mike Pence, ex-chefe de divisão de informática do Departamento de Estado norte-americano da época Trump, do primeiro mandato de Trump, hoje diretor executivo da Fundação para Liberdade Digital. Em recentes entrevistas, Pence vem expondo o protagonismo da burocracia diplomática de seu país numa guerra suja contra o conservadorismo e contra a liberdade de expressão ao redor do mundo, não só no Brasil, em vários países. Um orçamento, colegas, de mais de 40 bilhões de dólares que a USAID utiliza para financiar organizações não governamentais esquerdistas, como a Open Society do George Soros e os Sleeping Giants, que tanto prejuízo trouxe no Brasil aos parlamentares, a jornalistas de direita que tentam simplesmente expor uma opinião, seu ponto de vista, e são caçados com C cedilha e agora até mesmo alguns caçados com 2 S's de seus mandatos. A defesa da liberdade de informação e manifestação tem sido solapada, financiada por essa USAID, por uma grande rede internacional que não quer a liberdade. Meus amigos, vocês viram então o que a Bia Kicis falou, né? Ela reiterou as palavras do Mike Pence e disse a verdade, que isso é um grande escândalo. Quer dizer, os famigerados acordos MEC-USAID lá dos anos 60 são fichinha perto disso, são brincadeira de criança perto do que aconteceu no Brasil. Este cronista de 7 leitores vem falando nos últimos anos, nos últimos 3 anos eu venho insistindo no seguinte: em 2022, o Brasil foi vítima de um golpe. Primeiro, tiraram o cidadão da cadeia para colocá-lo na cadeira presidencial. Um cidadão condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, vocês sabem quem é, inclusive por 9 juízes diferentes em 3 instâncias da justiça, tiraram o sujeito e botaram na cadeira presidencial. Organizaram todo um complexo de censura e perseguição durante as eleições. Interferiram gravemente no processo eleitoral por meio do Soviete. O Soviete, aquele tribunal instaurado lá em Brasília. Vocês sabem a quem eu estou me referindo, a qual tribunal eu estou me referindo. Então, foi um golpe. Os verdadeiros golpistas são eles, os donos do poder. E agora a gente entende de onde vinham as ordens, de onde vinha o financiamento desse golpe todo. É muito irônico, né? A história tem dessas ironias. Em 1965, fez grande sucesso um livro intitulado O Golpe Começou em Washington, do Elmar Morel. Um livro que fez muito sucesso. Se vocês procurarem no sebo, vocês encontram aí. Diziam que o golpe havia sido articulado lá em Washington. Tá? A tese deles. Gente, e não é que acabou se tornando verdade isso?
O golpe começou em Washington, mas não foi o golpe de 1964. Foi o golpe de 2022. Começou em Washington, onde fica a sede da USAID. Ironias da história. Briguê Sem Medo vai ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Quando você está buscando a verdade, saber a direção certa faz toda a diferença. No debate sobre o Brasil, mais ainda. É justamente aqui que a Gazeta do Povo sempre esteve. Já são 106 anos guiando os brasileiros e defendendo seus valores dia após dia. Mas o momento pelo qual o nosso país passa exige coragem. Coragem para defender o que é certo. Coragem de oferecer o nível de jornalismo que você merece com uma oferta incrível. Promoção Gazeta 106 anos. Torne-se um assinante aproveitando 80% de desconto por 6 meses. Acesso ilimitado por apenas R$ 5,00 por mês. Clique no link e venha para o seu novo jornal. Gazeta 106 anos. Credibilidade testada no tempo.